Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Eu sou o responsável da Farfetch aqui no Brasil, nos últimos 7 anos, né, e nos últimos um ano e meio também sou responsável pela Farfetch na América Latina. E a partir dessa perspectiva eu vou falar um pouco dos desafios que a gente tem na globalização e na internacionalização dos negócios. Tá? Eu também passei, antes da Farfetch, um ano e meio trabalhando no Groupon, na Inglaterra, e também participei do time que veio aqui para o Brasil e construiu o negócio aqui. E essa é a minha história no e-commerce. Antes disso... obrigado. Tá legal. Ok. E antes do e-commerce, eu trabalhei 2 anos exportando motores, transmissões, máquinas agrícolas na Fiat. Eu basicamente pegava esses produtos, exportava muito para a África e também para o Sudeste Asiático e Austrália, que talvez não seja muito aplicável ao e-commerce, mas algumas das lições me ajudaram depois nos projetos de internacionalização. E também eu tive a fortuna, a sorte de começar a minha carreira trabalhando fora do Brasil. Eu trabalhei um tempo aqui, depois passei a primeira metade da minha carreira trabalhando em alguns países, sobretudo na Europa e na Argentina. Então, é um pouco com essa perspectiva de operador, né, na Farfetch aqui nesses anos, e um pouco de observador da expansão global da Farfetch, que eu vou falar para vocês um pouco o que a gente fez. Vou começar aqui falando rapidamente o que é a Farfetch. Nós somos um marketplace de moda de luxo. Quando eu comecei aqui, a primeira coisa que eu falava para os nossos parceiros é que a gente era uma eBay de luxo, com a diferença que nós cuidávamos de toda a experiência, que é desde as fotos, a entrega do produto e o atendimento pós-venda. Era assim que começamos, isso também em todo o mundo. Hoje a gente está presente ou entrega produtos em mais de 100 países, conectamos estoques de boutiques de mais de 50 países e somos o maior e-commerce do segmento, incontestavelmente em número de visitas e, com certeza, também o mais globalizado. Hoje a gente tem escritórios em mais de 13 países e, como eu disse, atendemos em todo o globo. A razão do sucesso, da forma como eu vejo, além da execução ao longo desses 10 anos, é muito ligado ao fato que a gente solucionou 2 grandes problemas para a boutique e para o consumidor. Para a boutique, nós ajudamos e criamos um novo canal para um varejista que está trabalhando com um produto com um valor super alto, que com uma demanda super volátil e imprevisível, né, que é moda, e que tem um produto que tem um prazo de validade, porque na moda, 6 meses, você tem que se livrar do produto e comprar a próxima coleção. Um negócio bastante arriscado. Então, ao criar esse canal, a gente deu a oportunidade de dar um palco global para essas boutiques e aumentaram o giro. Hoje, uma boutique da Farfetch que trabalha com a Farfetch pode aumentar o seu faturamento entre 40% e 60%. A gente quase dobra o tamanho de vendas dela. Tipicamente. E para o consumidor, a gente também resolveu um grande problema. Na nossa plataforma, você consegue encontrar até 200 mil produtos por coleção. O nosso competidor mais próximo tem cerca de 20 mil produtos. Então, a probabilidade de você encontrar um produto que você goste na Farfetch é muito, muito grande. E, aliado a isso, nós, da nossa parte, a gente investe muito, né, como a gente não precisa investir em estoque, a gente investe muito em tecnologia, para personalizar e dar uma experiência melhor, e também muito em marketing para trazer novos consumidores. E esse motorzinho funciona, e com isso a gente conseguiu crescer muito nesses últimos anos. Falando rapidamente do mercado de luxo, ele é um mercado muito grande, quando tomado como um todo, globalmente, de quase 250 bilhões de dólares ano, ou seja, quase R$1 trilhão por ano só de moda. 9% é online, com a expectativa de se tornar 25% em até 2025, segundo algumas consultorias. Há 10 anos atrás, quando a gente começou, a situação não era essa. Tá?
mais ou menos 1% das vendas eram online e as marcas não queriam de jeito algum vender online. No Brasil, hoje, a gente estima que 2% das vendas são feitas de forma online. Então, tem muito espaço ainda para crescer. Eu queria falar um pouquinho de como que a gente começou, porque mostra muito da filosofia que a gente tem, da forma como a gente pensa a internacionalização da Farfetch. Queria falar um pouquinho do nosso founder, né, que também ele, entendendo um pouquinho como ele atua, explica também a forma como a gente vem trabalhando nesses anos. Ele é um português que emigrou para a Inglaterra muito jovem, e aí ele criou uma marca de roupas e por 10 anos ele a vendeu, né, vendeu a sua marca na Europa. Então, em mais de 10 anos, ele construiu os relacionamentos com essas mesmas boutiques, depois fizeram parte da Farfetch. Ele também abriu uma loja em Londres, abriu uma outra que talvez não deu muito certo, criou outra marca que também não deu. Enfim, ele sempre tentou e fez muitas coisas, até que em 2007, e aí é interessante também, as crises representam boas oportunidades. Ele, no auge da crise financeira global, ele percebeu que os e-commerces eram as únicas marcas que compravam seus produtos. E aí ele teve a ideia simples, mas na época muito inovadora, de conectar todas essas boutiques que ele já conhecia e tinha relacionamento em um só site. E aí nasceu a Farfetch. Um ponto interessante é que a Farfetch começou desde o dia 1 com um estoque de 5 países e já vendendo para 16 países. Normalmente não é assim que a gente faz, que a gente inicia negócios, né? Normalmente a gente abre em um país, cresce, né, consegue recursos, investe em outro e fazemos assim em sequência. E olhando para trás, a gente não sabia na época, a gente só deu certo porque a gente começou em diversos países ao mesmo tempo. Porque a gente viu que a demanda estava na Inglaterra, os consumidores estavam lá, mas o estoque estava na Itália. Então, se tivesse começado na Inglaterra, não teria dado o primeiro impulso inicial para a gente poder crescer. A empresa... Opa, volta aqui. A empresa foi assim por 2 anos, com recursos próprios crescendo, trabalhando ali na Europa, mas em 2010 ficou claro para nós que se a gente não tivesse nos Estados Unidos, a gente não teria um futuro muito longo. Era importantíssimo estar no maior mercado de luxo, no maior mercado de demanda do mundo. E só que a gente não tinha recursos. Então, aí já é uma primeira forma de como expandir para um lugar quando você não conhece, a gente não tinha o conhecimento. E 2, era um maior mercado altamente competitivo e a gente não tinha os recursos. A solução adotada foi fazer uma joint venture com uma empresa de e-commerce que não era do setor de luxo, e aí eles nos ajudaram e construímos uma empresa lá nos Estados Unidos e começamos a crescer lá. Isso deu um segundo impulso, porque sendo o maior mercado de demanda, permitiu que a gente crescesse. No mesmo ano... No mesmo ano, ocorreu uma outra ideia de expandir... acho que eu estou tocando aqui. Vamos lá. Ok. A mesma ideia de expandir para o Brasil. Aí gera uma ideia um pouco menos lógica. Digo por quê, né? Havia muitos fatores que nos impulsionavam a vir para o Brasil, né? Pensar que na época o Brasil estava crescendo 7% ao ano, era um dos países emergentes aí mais sexys, era um grande mercado, é um grande mercado de moda, e não tinha nenhum competidor. Então era natural que a gente viesse para o Brasil. Por outro lado, não tínhamos muitos recursos na época, altos impostos, como vocês sabem, um produto vendido na Farfetch pode custar o dobro, em função só de impostos, do que o que você encontra na Europa. E também não havia competidores, né? Que isso também é um sinal que o mercado pode ser um pouquinho complicado de atuar. São aquelas decisões que ou você é visionário se dá tudo certo, ou você é meio louco se você vai e não funciona. Acabou dando certo e acabou trazendo benefícios além, né, digamos, dos resultados que a gente tem no Brasil, porque isso nos deu confiança para expandir para outros mercados, que depois eu vou falar um pouco para vocês, e também deu muita confiança aos nossos futuros investidores, porque a Farfetch foi
na época, foi a única empresa do setor que foi bem sucedida em mercados emergentes. Então, como começamos aqui no Brasil, né? Aqui, eu pego uma frase de um grande empreendedor americano, que depois se tornou investidor, né, que é o Ben Horowitz, que ele fala que não tem bala de prata, existem muitas balas de chumbo. Aí o meu time não quis colocar bala, eles colocaram uma bola de prata, então vocês vão ver várias bolas aqui. E o que eu queria falar com isso, né, que ao longo desses 8 anos, a gente não teve uma simples solução para ser bem sucedido no mercado brasileiro. Peraí, tá. Ele não está me obedecendo aqui. Ok, então vamos lá. A gente teve que atuar de formas diferentes para ser bem sucedido. A gente não trabalhou com as boutiques, então aqui a gente já mudou um pouco o tipo de parceria. Nós tivemos que introduzir os parcelamentos, porque eu diria que o tema de pagamento é crítico na internacionalização. A gente vai falar de outros mercados e como que a gente atua. A gente percebeu que o Brasil, a distribuição de renda, enfim, a gente sabe que é super concentrada, e a gente percebeu também que isso se refletia na Farfetch. Muito poucos consumidores representavam uma grande parcela das vendas, então aí nós tivemos que, nós decidimos atendê-los de uma forma diferenciada, e a gente tem um time que atende os 2% melhores clientes nossos. Isso foi feito de forma pioneira no Brasil e depois foi adotado ao redor do mundo nas outras filiais da Farfetch. Todo o mix de marketing é bem diferente do que a gente faz aqui no Brasil, comparado com Rússia ou China. Apesar que a gente troca muitas experiências, a gente percebe que, ao longo da nossa história, a gente teve que investir de forma diferente. E uma série de outras coisas que tivemos que fazer. Vou dar um outro exemplo aqui do slide que já tinha pulado para frente, que é o F6. A gente percebeu que a gente não tinha competidores aqui no Brasil lutando pelo mesmo espaço, né? A gente dizia que o nosso maior competidor era o aeroporto, era o consumidor que queria comprar o produto, mas esperava uma viagem para comprá-lo lá no exterior. E aí a gente criou uma solução que era a seguinte: a gente permitia que o cliente comprasse conosco, pegasse o produto, né, no seu destino, que podia ser nos Estados Unidos ou Europa. A gente permitiu que ele parcelasse, né? E a gente ofereceu isso para os nossos clientes VIPs. A gente percebeu que isso gerou um aumento legal de receita para a gente. Hoje já é uma parcela significativa. E a gente só conseguiu fazer isso porque estava aqui com um time aqui que percebeu um pouco desse comportamento do consumidor. E agora outros mercados estão pensando também em adotar isso. A gente percebe que a China também tem muito desse comportamento de compras quando estão fazendo turismo. Então, esse é mais um exemplo. E aí, nesses 8 anos, né, a gente trabalhando, fazendo essas diversas inovações, nós, hoje, se a gente olhar no Google Insights, algo que nos deixa bastante orgulhosos, a gente já é mais procurado até que as grandes lojas de departamento americanas, né, que são as referências nossas para compras de produto de luxo. Hoje a gente já ultrapassou. Então, a nossa ideia é que, em cada momento, né, da sua jornada, seja quando ele está em casa pensando em comprar algum produto, ou quando ele está indo ao shopping, ou quando ele estiver viajando, que ele pense na Farfetch como opção, seja para pesquisar novos produtos, seja mesmo para comprar com vantagens. Daí, por fim, vou dar mais um exemplo de comércio cross-border, que começou com um objetivo na cabeça, a gente terminou chegando em outro lugar, que é o Destination Brasil. Em 2014, a Farfetch não era uma empresa estabelecida ou com uma marca muito forte, a gente não tinha algumas marcas brasileiras que a gente queria. E aí a gente teve a ideia de oferecer exportação para eles, uma exportação de forma simples, onde ele pusesse o produto na nossa plataforma e a gente conseguisse exportar para os países onde a gente atendia. A nossa ideia inicial não era exportar, nossa ideia inicial era fazer o seguinte, era trazê-los para a plataforma e vender os produtos no Brasil. O que a gente percebeu, isso deu certo, então eles toparam entrar na plataforma,
venderam bastante no Brasil, só que a gente percebeu que, ao longo do tempo, também começaram a vender muito para fora. E hoje, depois de 4 anos, para algumas marcas, até 30% do que eles vendem conosco é função da exportação. Então, a gente desejou tê-los na plataforma para vender no Brasil, a gente acabou criando uma plataforma também de exportação. E o interessante para essas marcas, além das vendas, é a possibilidade de aprendizado, porque, de uma forma muito simples, eles conseguem exportar para esses 190 países e conseguem aprender também em quais países os produtos deles têm demanda. Então, certamente, o Brasil, né, as marcas brasileiras dominam em moda praia, a gente somos os que vendemos mais para o restante do mundo, mas também algumas marcas brasileiras estão vendendo muito bem. E o interessante também são os mercados. A gente percebeu, né, e a gente só percebeu porque a gente fez, foi que, por exemplo, a Rússia gosta muito da moda brasileira. A gente nunca esperaria algo assim. Então, Estados Unidos, com certeza, é o primeiro mercado, mas Rússia é o segundo mercado. A Austrália talvez seja uma coisa um pouco mais óbvia, a gente vende bastante para lá, mas o Meio Oriente também compra muito moda brasileira. Então, a gente permite também às marcas que fazem parte da nossa plataforma uma exportação fácil e também uma forma de aprender para que eles também façam investimentos mais certeiros nos países onde eles querem atuar e internacionalizar. Isso deixa muito, assim, eu digo mais uma vez, a gente não esperava que isso acontecesse, mas, ao fazer, a gente começou a perceber oportunidades. Isso é o Brasil. Na América Latina, a gente está começando. A forma como a gente começou foi simples. Foi bem simples. Nós traduzimos o site e implementamos modos, né, um gateway de pagamento que funcionasse bem. E começamos a perceber, eu falo que é uma coisa simples traduzir, mas, se você for ver, muitos dos nossos competidores até hoje não traduziram o site, tanto no Japão, China, Meio Oriente e também na América Latina. E eu diria que isso parece óbvio, mas muitas vezes não é adotado. E a gente fez isso, nada demais. Começamos a atuar e, depois de alguns anos, a gente começou a perceber quais eram os mercados que funcionavam melhor. A gente viu que o México tinha grande potencial, começou a crescer. Além disso, a gente, depois, fazendo um pouco de pesquisa, percebeu que o México tem um mercado 50% maior que o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente estava vendendo 10 vezes menos que a gente vendia no Brasil. Bom, então virou uma decisão bastante simples, né, de investir nesse mercado. Então, a gente está trabalhando com bastante foco no México. A primeira decisão nossa é colocar um time lá. É um investimento que a gente quer fazer para longo prazo. Então, essa é a primeira decisão. E a gente começa a aprender sobre o mercado. E, de novo, né, não tem uma bala de prata. A gente está fazendo uma série de coisas. Algumas delas estão funcionando, outras menos. A gente vê que também lá existe um grande desafio logístico e também um grande desafio com as regulações do governo. Lá não existe tanto problema de impostos, mas existe uma série de restrições para a importação de produtos. Então, a gente está encontrando formas de adaptar as operações para que a gente consiga atender o consumidor da forma que a gente atende, né? Que é entregar um produto vindo de qualquer parte do mundo em até 4 dias úteis, que é o que a gente consegue fazer aqui para o Brasil. Então, estamos começando lá e a gente vê um enorme potencial para os próximos anos, tanto para exportar a moda brasileira, mas, sobretudo, para crescer nesses mercados. Então, isso, América Latina. Falando um pouquinho como a Farfetch, ao longo dos anos, foi se internacionalizando. A mensagem que eu queria passar para vocês é que não existia uma fórmula única. Para cada mercado e para cada momento da empresa, a gente fez e atuou de uma certa maneira. Aqui, né, vou dar um exemplo, por exemplo, da Rússia. Era um mercado que não vendíamos muito até 2014 e sabíamos que havia muito potencial. O que a gente fez? Nesse caso, a gente identificou uma empresa que estava fazendo muito bem, muito pequena, e fomos lá e a compramos. Nesse momento, a gente já tinha um pouquinho de dinheiro para fazê-lo. Mas a gente não queria comprar a empresa, a gente queria comprar ou trazer para a Farfetch o empreendedor que estava fazendo aquela empresa. Então, ele entrou, fechamos a empresa dele, e daí ele começou a liderar a Farfetch, e hoje a Rússia é o terceiro maior mercado, e também ele trabalhando muito bem lá, cresceu com N soluções também ligadas
a marketing, a logística. Hoje podemos dizer que somos o único lá na Rússia atuando de forma bem sucedida. Falando do Japão. O Japão, uma outra situação, mercado ultra competitivo. Seria muito caro entrar lá. A gente teria que investir muito dinheiro. E o que a gente fez? Aí fomos para uma solução mais parecida com as dos Estados Unidos, onde a gente fez uma joint venture com especialistas em e-commerce e ali conseguimos desenvolver o mercado. Com a China foi um pouquinho diferente. Lá, talvez de uma forma um pouco ortodoxa, a gente decidiu ir diretamente sozinhos e ficamos lá por vários anos, aprendendo e também crescendo a operação, até chamar a atenção de um grande grupo chinês. E no ano passado nós fizemos uma associação, né? Eles fizeram um investimento, na realidade, na Farfetch, e com isso eles vão nos ajudar a crescer ainda mais no mercado chinês. Então, talvez um modelo um pouquinho diferente. E, por fim, no Oriente Médio, nós nos associamos ao maior operador, ao maior varejista de luxo, que está lá desde os anos 60, criamos uma empresa nova e, a partir daí, vamos desenvolver o mercado online, porque eles perceberam e reconheceram que o online é o futuro. E eu diria que um dos temas, né, que a gente vê em todas essas expansões ao longo dos anos é que a gente tem a consciência que a gente não tem a resposta para ser bem sucedido nesse mercado. A gente busca associar-se ou estar presente fisicamente nesses mercados. Então, essa é a ideia que vem, né, por trás de todas essas decisões. São tomadas de forma diferentes, algumas a gente faz aquisições, outras parcerias, em outras a gente vai diretamente, mas espera um resultado aí ao longo do tempo. E é assim que a gente atua. Atuar dessa forma também gera alguns desafios, né? Agora, falar um pouquinho para vocês quais são os desafios que a gente vive. Se você é uma empresa centralizada e busca, né, soluções iguais para o restante do mundo, isso te gera bastante eficiência, mas talvez você não consiga ser super bem sucedido em alguns mercados. Como a gente busca o caminho oposto, isso acaba também gerando certas tensões dentro da empresa. Quais são elas, né? Por um lado, há uma tendência, uma força para você buscar eficiência e escala e crescer, e por outro, de você buscar personalizar soluções específicas para o mercado onde você atua. Isso gera bastante tensão entre as... Vou deixar aqui. Pronto. Gera bastante tensão na hora de tomar decisões, né? O que a gente faz, a gente reconhece que existe essa tensão. Isso a gente vê muito em tecnologia, na hora de desenvolver soluções. Por exemplo, a gente quer uma solução nova de pagamento para a Rússia. Isso conflita, talvez, com alguma melhoria que a gente vai fazer de conversão que impacte o mundo todo. Com certeza, essas melhorias de conversão vão ser muito mais interessantes que, talvez, colocar mais um método de pagamento na Rússia. Mas como lidar com isso? E também em marketing. Marketing também, a gente tem recursos finitos e a gente quer investir em todos os países, mas a gente não consegue. E a gente tem conversas e discussões constantes para chegar ao melhor equilíbrio, né? Pelo menos a gente reconhece que essa é uma tensão e que não é fácil solucioná-la. É onde estamos hoje, né? Eu diria que esse é o maior desafio. E, por fim, alguns pensamentos, né? Tendo trabalhado aqui na Farfetch por esses 7 anos e meio e também de outras experiências que vivi, é que eu diria que a primeira coisa é um pouco de pensamento, né? De pensar que esse é um investimento de longo prazo, né? Quando você decide internacionalizar, é uma maratona, né? Não é um sprint de 100 metros. E quando eu falo longo prazo, pode ser algo entre 4 e 8 anos para funcionar. Realmente você ver os frutos do trabalho e pode não dar certo. Eu me lembro da época que eu vendia os meus motores e minhas transmissões, que a gente foi super bem, era 2004, por aí, 2005. A gente foi super bem e cresceu muito, porque na época o dólar era super forte, né? O real estava super desvalorizado e a gente cresceu muito. Mas a gente acabou não criando as bases, a gente acabou não atendendo certas demandas do consumidor, a gente focou somente em preço
E daí, quando em 2006, 2007, quando as coisas mudaram, a gente viu que a gente acabou perdendo esse mercado, né? E de forma muito rápida, mesmo sendo um negócio B2B. Então, aí vai um pouquinho desse investimento e realmente buscar algo a longo prazo e estar perto dos consumidores. Eu diria que o segundo ponto, vou traduzir por curiosidade, mas pode ser um pouco, sei lá, você pode dizer como empatia, ou estar próximo do mercado. É muito difícil você criar soluções quando você está, né, na sede da empresa. Eu acho que você saindo na rua, falando com consumidores constantemente, e também sabendo que você vai errar em muitas vezes dela, mas tentando e fazendo coisas diferentes. Eu diria que o terceiro é quando eu falo que não há bala de prata, tem que buscar e começar e fazer diversas coisas, isso que vão trazer o resultado a longo prazo. Se você estiver comprometido a longo prazo, aí você aumenta a sua exposição, né, a possibilidade de dar certo. E o último, eu fico com uma frase de um cara que é um grande inovador do Google, que ele fala que o melhor jeito de pensar é fazendo. E para mim ressoa, né, porque eu sou engenheiro e penso um pouco dessa forma, que a gente tem que começar fazendo. A gente foi assim com a Farfetch, quando ela começou, foi assim quando a gente fez o Destination Brasil. Para te dar uma ideia, a gente não tinha nenhuma solução pronta. Primeiro a gente vendeu o produto para as marcas, essa possibilidade de exportação, e depois a gente construiu a solução. Porque a gente acredita que fazendo as coisas, a gente acaba aprendendo e refinando, ou matando logo, né, se não funciona. E era isso que eu queria dividir com vocês. Eu vejo que o Brasil ainda é um dos, né, quando a gente olha os rankings aí de comércio exterior, é um dos países ainda mais fechados, né? Eu não sei, eu não sou sociólogo, não sei explicar por que, né, a gente acaba se fechando um pouco aqui no Brasil, talvez porque aqui seja um mercado tão grande, né, que seja quase autossuficiente. Mas eu sou apaixonado por isso, por levar o produto brasileiro, as ideias, a gestão brasileira para fora. Eu acho que a gente pode fazer muito bem, e eu quero que a gente, né, mostrar que a gente consegue competir de igual para igual com o pessoal. Era isso. E muito obrigado aí por me ouvirem com atenção e paciência. Obrigado.